Opa, tudo bom? Seja bem-vindo, ouvinte navegante. Eu sou o James William e este é o XDcast. E hoje nós vamos navegar pelo universo turbulento do escândalo Cambridge Analytica. Então aperta o cinto e ajeita o seu fone de ouvido que hoje o assunto vai ser quente. E para compor a tripulação dessa jornada, eu quero chamar ele, o Chuck Norris das mídias sociais, Ricardo Celso. Muito bem, Chuck Norris foi muito forte, mas vamos lá, né? Então, meu nome é Ricardo Celso e venho trabalhando há um bom tempo aí nos meios digitais, aí fazendo e experimentando um monte de ações aí com clientes, com pessoas, com seres humanos e com usuários, e vamos ver o que vamos comentar nesse cast aí, que estou super ansioso e com uma pretensão de comentar bons conteúdos e boas conversas aí. É isso aí, e também ele que é especializado em disseminar links através do WhatsApp e microempreendedor individual em pessoa, o MEI. E aí, cara, o que eu posso falar? Trampo com design, com mídias sociais, 18 anos com design, gráfico e mídias sociais em uns 8 anos. E tô aí, trocando ideia, aprendendo. E para completar, direto da Rússia brasileira, o designer ninja no 20% do Facebook Ads, Rafael Lutinsky. É isso, Rafael Lutinsky, trabalho aí com designer há 17 anos. Há 2 anos e meio trabalhando ativamente com o maldito algoritmo dos 20% do Facebook, aonde consegui fazer ele chegar a uns 70 sem pagar nada mais por isso. Bom, então é isso aí. Agora que a tripulação está completa, bora decolar? T-10, 9, 8, 7, 6, Mas então vamos lá. Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero pedir um favorzinho para você que está ouvindo aí. Deixa o seu review lá no iTunes pra gente, que assim você ajuda a divulgar esse nosso podcast. E aproveita e acompanha a gente lá no Facebook também, XDcastBR. E interage por lá com a gente nos posts, joga teu comentário, tuas dúvidas e os assuntos que você quer que a gente aborde aqui, que a gente com certeza vai ler seu comentário aqui nos próximos episódios. Mas bora lá, bora pro assunto que é o quente do momento, é a Cambridge Analytica. Então a Cambridge Analytica, para quem não sabe, é uma empresa privada que atua no serviço de análise de dados para fins comerciais ou políticos. E está envolvida nesse escândalo ali, junto com o Facebook, pelo vazamento de dados de usuários do Facebook que chegou até a mão dessa empresa e foi utilizado, supostamente, nas campanhas eleitorais do Trump e no Brexit, né, aquela divisão lá europeia. E está gerando o maior bafafá aí em questão de segurança de dados no Facebook. E hoje nós estamos nós 4 aqui para discutir um pouco sobre esse assunto, para fazer você entender melhor um pouco do que se trata isso, se você não sabe, e como que isso interfere, né, na vida dos usuários e na vida dos profissionais que trabalham com a rede aí. Ricardo, quer falar um pouco aí sobre o assunto? Eu sei que você está cheio de dados aí sobre esse caso. Então, foi uma das maiores pedras no sapato da história de toda a vida da marca Facebook, né, e até propriamente da história do Mark Zuckerberg, né, que é uma grande pedra no sapato que toda a rede está enfurecida lá, principalmente os profissionais, né, os profissionais que trabalham, que são contratados, estão bem afoitos lá dentro de todas as centrais do Facebook no mundo todo, e especialmente centralizado lá nos Estados Unidos, né. No começo, alguns profissionais e até pessoas não acreditavam que ia chegar a esse nível, né, mas para quem não está ciente, chegou a um nível muito gigante, né, onde todos os canais, principalmente internacionais, estão falando muito sobre isso. Chegou a 18 vezes mais que todas as notícias do Donald Trump combinadas, né, o assunto da Cambridge Analytica versus Facebook, né, então, para ter ideia o quanto que as pessoas estão procurando e quanto que ele foi acessado na internet, né, então, são dados da Percy, analisando os principais portais de notícias e informações, né? Então, para te ver o tamanho que chegou essa informação. Obviamente, talvez aqui no Brasil não chegou a tão massivo ainda, né? Embora todos os veículos de comunicação aí, virou até notícia de Jornal Nacional, virou notícia de Fantástico, de todos os outros canais de TV aí, jornais principalmente, e claro, canais e blogs especializados aí mais focados para conteúdo de mídias. Então,
o caso Cambridge Analytica não é simplesmente um vazamento de 87 milhões de dados de usuários que foram vazados, entre aspas. Uma coisa que eu acho, de certa forma, que eu não concordo com algumas mídias e pessoas, é dizer que foi roubado ou foi vazado, entre aspas, as informações por parte do Facebook. O Facebook não, o Facebook só tinha um acesso a uma informação e alguém retirou esses dados e repassou para frente, né? Então eu acho que tem que cuidar um pouco como se acusa as coisas, né, cara? Entre aspas, o Facebook não foi totalmente o culpado dessas informações cair lá com a Cambridge Analytica e terem sido usados para fomentar campanhas e ads em prol de eleições nos Estados Unidos e outros locais, né? Então tem que dar uma analisada. Eu encorajo as pessoas, além de ouvir esse nosso cast aqui, de pesquisar um pouco mais. Tem artigos sensacionais aí, principalmente em língua inglesa. Manda o tradutor do Google lá fazer a tradução, que dá para entender muito bem, conteúdo bem bacana aí. Se quiser também informações ou sugestões e links, aí dá um alô para mim aí nas minhas redes sociais ou para nós aí, que a gente pode encaminhar uma pancada de artigos bem legais. Aí tem podcast, tem vídeo, tem artigos de sites bem interessantes aí, de blogs e portais, principalmente com informações bem precisas e sem cair em fake news ou bate-papo de pessoas que estão achando e não sabendo o que realmente estão falando, né? Então tem que ter um pouco de cuidado para isso. Mas tem muita informação, é uma história muito grande. A gente comentava aqui nos bastidores que eu estou só esperando um documentário, um filme, uma série, qualquer outra coisa aí de Discovery, de Analia, de Netflix, de qualquer outro alguém que quiser fazer aí, que assunto tem para muita história aí, né? Ah, com certeza. Esse é um baita assunto que, no mínimo, um filme ou pelo menos uma série da Netflix bem caprichada vai dar. Eu acho que não vai muito tempo aí, sai alguma coisa aí nesse contexto desse caso aí. Uma coisa interessante que você falou, que eu também concordo totalmente, Ricardo, é essa questão, essa taxação aí de vazado, informações do Facebook e tal. Rola umas interpretações, acho que meio erradas, na minha opinião. Porque, só para parar para pensar aí no caso que aconteceu, não foi um vazamento de informações. Na realidade, tudo começou lá por causa daquele professor da universidade lá, Alexander Pogan, não sei exatamente qual que é a pronúncia, que criou um aplicativo, teve a autorização do Facebook para criar um aplicativo, aquele This is Your Digital Life, que coletava, supostamente traçava um perfil psicológico dos usuários, só que para participar do aplicativo a pessoa acabava cedendo informações. Então o aplicativo captava essas informações, né? Coletava e armazenava essas informações dos usuários e dos amigos desses usuários que usaram o aplicativo, né? Para quem não entende muito, sabe aquelas historinhas lá no Facebook que rola de veja como que vai se parecer o seu filho, com quantos anos você vai ter o seu primeiro filho, veja com quem você vai se casar, como você se pareceria se fosse do sexo oposto. Esses são os aplicativos que os usuários, muitas vezes, para poder fazer lá o joguinho, né, a função, acaba dando permissão ao aplicativo a ele acessar dados do seu perfil. E na época, lá em 2014, 2015, né, que rolou esse aplicativo, o controle do Facebook sobre o que esses aplicativos coletavam era menor. Então ele acabou coletando dados além dos dados do usuário que usava o aplicativo, de também amigos desses usuários. O que gerou, que agora a gente ficou sabendo aí, que ficou um total de aproximadamente 87 milhões de dados de usuários coletados, né? Até aí tudo bem. Até hoje rolavam, né? Agora o negócio vai fechar mesmo de uma vez por todas. Esses aplicativinhos aí que coletavam informações. O problema não foi a coleta dessas informações. E aí que entra a questão, não vazou a informação. O usuário que usou deu permissão para que aquela informação fosse coletada. O problema é que o tal do Alexander Pogan lá, que é o que criou o aplicativo, ele é que vendeu essas informações para a empresa Cambridge Analytica. E aí a Cambridge usou esses dados nas eleições, etc e tal, e toda aquela história. Então o vazamento não aconteceu por parte do Facebook, o vazamento aconteceu desse cara aí que tinha as informações, e aí violou as políticas do Facebook, compartilhando ou vendendo essas informações para terceiros, que segundo o Facebook era proibido, né? E aí rolou o pedido de eliminação desses dados, os caras não eliminaram, ao que parece, né? Pelo jeito, até hoje não eliminaram ainda, né?
Então o erro tá aí, só que daí começa a meio que generalizar tudo e é vazamento de dados do Facebook e acaba generalizando toda a história, né? Mas é uma coisa importante você ficar ligado e ler bastante, inclusive o que o Ricardo falou aí sobre os links e tal, a gente pode jogar depois lá na nossa página do Facebook, então aproveita e a gente joga os links lá, a informação de confiança para você poder ler e ficar mais por dentro do assunto. Mas nós vamos debater bastante coisa e eu acho que a hora que sair desse podcast aqui você vai saber um pouco mais sobre o caso todo aí. A questão é que é um debate muito interessante porque isso botou foco não só no Facebook, é claro que no momento agora o povo tá falando só de Facebook, né? A gente só vê falar de Facebook e Cambridge Analytica, mas não é só Facebook que coleta dados de usuários, né? Tem a Google, tem a própria Apple, tem várias empresas que coletam esses dados de usuário e podem usar esses dados e de alguma forma eles podem acabar sendo vendidos para terceiros e usados de forma errada, né? Inclusive o Ricardo fez um post no LinkedIn que eu achei muito interessante, que é aquele artigo muito além da Cambridge Analytica, nós vamos linkar ele depois lá no Facebook para você acompanhar também, ou no nosso blog aqui do podcast, vale a pena dar uma olhada. Ô Mei, o que você tem acompanhado disso aí? Fala aí. Vamos rodar essa bola aí, só eu e o Ricardo falando. Complementando essa questão aí do vazamento, né, da parte em que alguém agiu de má fé, né? Acho que é muito mais uma questão de ética e uma coisa correlacionada com ética do que propriamente acabou a privacidade, né? Fuderam a nossa privacidade, macularam a nossa privacidade, né? O cara entra na rede social e quer privacidade, né? Também acho isso aí meio meio engraçado. Privacidade na internet, velho. Não, justamente, mas o pessoal fica nessa, né? Né? Isso aí vai me lascar, vai me fuder a privacidade. Que privacidade? Quem define o que é privacidade num lugar onde você compartilha todo tipo de coisa e dados e informações. Daí é aquela questão, né? Tem que sempre achar um bode expiatório, um culpado por alguma coisa, né? Mas é isso aí que o Ricardo falou e você comentou também, James. Não é assim, não foi um vazamento de dados. Foi alguém que agiu de má fé, que tinha acesso aos dados, como tantas outras parceiras terceirizadas do Facebook têm, né? Para cruzamento de informações e dados para gerar outros tipos de recursos, como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Serasa, né? Serasa Experian, que tem, ou tinha até então, uma parceria também, que facilitava muito a vida dos profissionais de mídias sociais, né? Que você poderia gerar segmentações aí, públicos de segmentações mais precisos com alguns dados aí que o Serasa tem amplamente aí há muito tempo, né? E para tudo é assim, né, cara? Para a maioria das coisas, de algum tempo para cá, de alguns anos para cá, sempre tentando achar algum culpado, as pessoas não entendem muito bem o que está acontecendo. O Facebook vazou os nossos dados, né? Mas, cara, se você parar para puxar aí num histórico recente, a cada 2 meses, no máximo, acontece um vazamento de algum serviço. Né? Sim. É Google, é Apple, Evernote, tantos outros aí que já vazaram, Microsoft, e vaza mesmo. Não, a informação tá lá. Eu acho assim, eu posso estar errado, eu tô passando aqui, o que eu vou falar agora é a opinião minha, tá? E você que tá ouvindo, de repente, tem todo o direito de discordar disso aí, mas é uma opinião minha que eu vou passar. Eu acho que o erro, o começo de toda a história, começa lá no usuário, que muitas vezes entra no Facebook, tá lá navegando e já sai clicando em tudo quanto é link e sai clicando em tudo quanto é aplicativo e dando permissão que ele nem leu. Na maioria das vezes o cara nem lê que dados que aquele aplicativo ali vai obter do perfil dele, só sai dando um ok para poder fazer a brincadeirinha ali e postar no perfil dele e tá com o pau. Depois nunca nem sabe que aplicativo continua conectado na conta dele, né? Então falta um pouco de atenção nessa hora, aquela empolgação dentro da rede social de querer compartilhar e fazer as coisas e tá atento ali ao que ele está compartilhando na rede. E não é só o fato dessa coleta de dados, eu sei casos de gente que posta tudo quanto é coisa que está fazendo na vida lá na rede social. O cara sai para ir comprar pão ali na esquina e faz uma selfie. Vai ter um caso interessante, eu não vou citar nomes, mas o cara tava prenderam o carro do cara lá e o cara fez uma selfie na frente da polícia rodoviária. Tá aí o caso, não vai sair compartilhando tudo quanto é coisa, né, meu? Aí depois o cara vem falar, mas vazou meus dados, o Facebook não tem segurança. Então, pra mim, o começo
do erro da história toda começa aí. Só que é muito importante, eu acho muito positivo todo esse caso que aconteceu agora, porque botou foco nisso aí, né? Agora, recentemente, a última alteração que o Facebook anunciou lá é que vai começar a notificar no topo do perfil de cada um lá que aplicativo que está conectado na tua conta e que dados que ele está obtendo. De repente, isso bota um pouco mais de atenção nas pessoas do que elas estão liberando de acesso lá para determinados aplicativos, né? O Rafa vai gostar de falar isso, tem certeza. Eu vou mesmo. Olha lá vem. Cara, na boa. Primeira coisa, desculpa o palavrão, mas é que eu acho que eu sou o cara mais, assim, indicado para falar sobre esse assunto, principalmente para quem é usuário. Bicho, larga a mão de ser cabaço, entendeu? O Facebook não vazou informação nenhuma de ninguém. Cara, você dá permissão pra ele fazer isso. Se você entrou no Google e digitou alguma coisa e tá logado no teu Chrome, você deu permissão pro Google pegar e ter as suas informações. Se você instalou aquele joguinho no celular, um Candy Crush ou qualquer coisa na sua vida, que você instala no teu telefone, você tá dando permissão. Primeira coisa, gente, lê os termos antes de pegar e falar assim, oh meu Deus, usaram meus dados. Não, você permitiu usar os seus dados. O que aconteceu foi, alguém vendeu os dados de uma forma que não deveria, certo? Que foi o que aconteceu com a Cambridge, ela vendeu para terceiros os dados, mas todo mundo tem os seus dados. Ela comprou, na verdade. Não é nada, perdão, isso mesmo, James. Mas não tem esse negócio de usaram meus dados sem eu saber. Não, você permitiu. Quando você instala qualquer aplicativo lá, ele vem uma notificação. Podemos acessar os seus contatos, as suas fotos, um monte de permissões. A maioria nem lê quais são as permissões que estão dando para o aplicativo, entende? O aplicativo vai ter acesso a todas as suas redes sociais, vai ter acesso a todos os seus contatos da agenda, vai ter acesso às suas fotos, vai ter acesso à sua câmera, se você permitir. Então, é um pouco de você pegar e ler também, né, gente? Ninguém aqui... A gente tá falando para profissionais, mas isso é para vocês pegarem e falarem para os seus usuários também. Cara, leia antes de pegar e assinar os termos. Antes de pegar e instalar o Baidu, veja lá se ele tá desmarcado por qualquer aplicativo que você vai instalar na internet. Você vai instalar um aplicativo para você baixar vídeos do Facebook, mas quando vê tá o Baiduzinho lá marcado, se você não desmarcar, se fudeu. Não adianta depois pegar e reclamar, poxa, usaram meus dados. Não, você permitiu usar os dados e você nem tá sabendo. Se você não quer ter os dados na rede, simples, vou dar uma dica bem bacana aqui para você. Joga teu celular fora agora, desliga o seu notebook e cancela a tua internet. Mesmo assim, pode ser que você esteja andando na rua e alguém roube tua carteira e use o teu CPF para fazer alguma coisa. Vai estar com teus dados do mesmo jeito. Então não tem como pegar e ficar livre disso. Alguém vai ter os teus dados sempre. Se você for no banco, alguém vai ter os teus dados. Se você fizer um cadastro numa loja, alguém vai ter os teus dados. E pode vazar de qualquer lugar. Não é algo que aconteceu exclusivamente com o Facebook. Em qualquer lugar que você deixou os seus dados, você pode ter algum problema com invasão. Então, gente, na boa, é complicado? Sim, é complicado. É um negócio preocupante? Sim, é um negócio preocupante. Foi um caso que aconteceu e que acontece muitas vezes, mas ninguém às vezes nem fica sabendo porque não tomou uma proporção tão grande quanto tomou esse negócio da Cambridge. O que aconteceu ali foi uma das maiores redes sociais do mundo, que aconteceu esse problema e por isso que tomou visibilidade. Mas isso acontece todo santo dia, entende? Todo santo dia tem alguém usando os seus dados de uma forma irregular. Na verdade, o grande problema que vem desde a época que eu trabalhava de TI, eu já observava isso, e com a rede social, a internet hoje, isso acabou se agravando mais ainda, né? A maior quantidade de demanda que eu tinha de trabalho, de computadores de usuários finais, era o quê? O cara ia instalar um aplicativo no computador, baixava o aplicativo e saía metendo o dedo no próximo, concluir. E nem sequer via o que estava por meio. Quando vê, o computador do cara estava cheio de porrada de aplicativo diferente, uns 3 antivírus instalados ao mesmo tempo e o troço travando lá. Aí você ia ver, o cara tinha instalado aplicativo no Google Chrome, aplicativo de tudo quanto é coisa junto, que, não, mas eu não instalei isso aí. Mas na hora que essa você é a resposta padrão, né? A hora que você foi instalar lá aquele outro negócio que você queria, você olhou se estava marcado que ia instalar junto, é o mesmo caso. A hora que você entrou na rede social, você leu a política de privacidade, os termos de uso, 99,9% eu aposto que nunca nem sequer leu, nem sabe que existe os termos de uso do Facebook. Né? Ele só sabe, a maioria só sabe que é aquele check que você tem que colocar para poder ativar o botão de avançar, né? Agora, uma coisa que é importante também falar, né, que a gente estava dizendo ali, que o cara deu permissão para aquilo.
Mas lá, no caso da Cambridge Analytica, esses dados que foi vendido para ela, o aplicativo coletava informações dos amigos dos usuários que usaram o aplicativo, né? Mas tinha uma função no Facebook lá que, quando você entrava, você dava permissão para que aplicativos que os seus amigos usam captasse as suas informações. Tem algo assim, não tinha, Ricardo? Sim, exatamente. O que aconteceu? O usuário escolhia realmente se permitia a coleta de todas as informações, ou parcial ou não, mas, como vocês comentaram, deu o login ali, passou para frente, avançar e pronto. O que mudou lá, essa coleta de dados foi em 2013 e 2014, né? Lá no final de 2014, o Facebook já mudou a questão de acessos às informações, né, retirando parte dessas que ele concedia, né, e posteriormente, lá em 2015, eles removeram total esse acesso a informações de amigos, né, quando o usuário dava permissão, ele dava permissão somente a dados dele. Já foi uma mudança e uma evolução em toda a parte técnica e a parte de compartilhamento de dados. E, obviamente, ali em 2016 já teve outra mudança. Constantemente, o Facebook vem atualizando suas políticas, vem atualizando os acessos. Obviamente, todas elas ele avisa ou está lá na parte de políticas, como já foi comentado. Poucos usuários têm o hábito de fazer a leitura ou de consultar. Obviamente, a gente não tem tempo, né? As pessoas, até nós, profissionais de comunicação, não tem tempo para ficar cuidando termos, ficar cuidando essas informações de política, de privacidade, mas é bem importante a gente criar esse hábito, ou principalmente criar essa noção de cuidar o que realmente você está concedendo acesso e para quem você está concedendo acesso. Então é bem importante esse fato de todo esse escândalo, ele vem abrir precedentes para essa discussão, né? Obviamente ele veio bater junto com o fato da GDPR, né, que é o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União Europeia, que já vem se discutindo amplamente em vários anos aí, e foi consolidada e já está isso muito bem exposto na mídia e está sendo implantado não somente para o Facebook e não somente para a Europa em si. Os canais de comunicação, mídias, redes digitais, serviços digitais estão implantando regionalmente e local e até no mundo todo. Então isso veio a bater com esse momento aí, né, e principalmente também a questão do assunto que já vinha sendo discutido bastante nos últimos tempos, que é a questão de fake news, né? Então veio tudo casar, veio tudo se juntar, esses fatos e fatores aí, nós profissionais, principalmente a imprensa, a discutir sobre esses assuntos aí, e com o que chegue, principalmente, primeiro, para profissionais envolvidos com comunicação e com mídias, e segundo fato, chegar para a grande massa, né, cara, a grande massa discutir e tomar ciência disso, né, cara, de estar atento a essas informações e o que ela está liberando ou não de dados e tal. Obviamente, as redes, elas têm que oferecer ferramentas para as pessoas terem uma maneira de controlar as informações e principalmente de saber aonde que está indo as informações. No Facebook, prontamente, em resposta a todos esses fatos aí, claro que envolve dinheiro, envolve desvalorização do capital e do valor da empresa e de todos os seus ativos, mas eles revidaram de uma maneira muito rápida, né? O Mark foi a público em seu perfil fazer a resposta e posição e prometer uma demanda e uma atenção muito grande para isso. Eles já revidaram. Os últimos 10 dias aí, a gente teve uma pilha e um monte de quantidade de atualizações em política, atualizações em aplicativo, atualizações em a questão de API, né, que ontem propriamente já foi, de certa forma, as APIs de serviços de Instagram e de Facebook foram, de certa forma, bloqueadas em algumas situações. A parte de chatbots, bots, também teve um bloqueio temporário para abrir novas contas ou criar novos aplicativos e funções. Então, o Facebook, por questão de proteção, fechou várias portas e janelas dos seus dados e informações, né, até que isso se crie uma maneira mais organizada. E principalmente o que vai acontecer é os usuários, os criadores e os desenvolvedores
vão poder voltar a fazer ações de usar as APIs, usar as informações da grande rede e todos os seus serviços, mas eles vão assinar documentos, entre aspas, digitais, de comprometimento com o que eles vão fazer com essas informações e com esses aplicativos. Então, não vai ser tão à la vontade dessa maneira que estava solta. E, obviamente, desde a criação do Facebook, há muitos anos atrás, os dados eram tratados de uma maneira, cada ano a rede vem evoluindo, mais pessoas vão entrando, mais dados vão sendo acessados, e ela vai tratando de uma maneira diferente. O caso da Cambridge Analytica versus Facebook, que venha abrir essa discussão, e principalmente a Facebook criar maneiras de alertar os usuários e dar possibilidade deles compartilhar, deles liberarem, e principalmente saber quais as informações estão sendo liberadas, né? Eu acho um marco muito importante na vida, na história do Facebook e propriamente de todas as outras redes, que se você for cuidar, toda essa parte da GDPR aí, dos dados da proteção da União Europeia, não só quesito a privacidade, não só quesito ligados à publicidade, mas em todos os dados de rede, veio cair em um bom momento, né? Obviamente, para o Facebook não foi nada bom em questão de marca e de desvalorização do seu potencial de valor, mas vem a calhar para a gente, nós profissionais de mídia, profissionais de imprensa e de comunicação, discutir esse assunto e principalmente chegar para o usuário aí, saber o que realmente o que é dados, o que é privacidade, o que está sendo compartilhado, e coliga as informações de fake news, coliga principalmente as eleições, aí para nós aqui um ano de eleições aí que vai acontecer este ano, então liga a questão de fake news, liga a questão de privacidade, liga vários fatores aí, né? Então eu acho muito importante a discussão desse assunto aí. Então, é bem interessante também, uma coisa importante de você parar para pensar, muita mudança vai vir aí no Facebook, isso é fato. E eu acho que é o curso natural das coisas, vai entrando mais gente, vai mudando o tipo e a quantidade de dados, como o Ricardo falou, e a forma de lidar com isso vai mudando também. Agora, você para pensar um detalhe interessante. Isso tudo que aconteceu foi lá em 2014, 2015, eles identificaram essa questão dos dados, já atualizaram o Facebook lá em 2015, nós estamos em 2018 que a bomba foi estourar por causa desse aplicativo lá de trás, né? Então eu imagino ainda que tem muita coisa ainda que vai sair lá para frente em relação a atualizações e várias coisas, de coisas que estão acontecendo hoje, né? De repente, hoje, 2018, daqui 3 anos eles vão descobrir mais uma coisa lá que tem que mudar. Isso é fato interessante você lembrar que isso é um caso que aconteceu lá em 2015, só agora que veio à tona o caso todo e causou todo esse reboliço. Então está se fazendo basicamente uma tempestade aí nesse copo d'água em cima de algo que já foi resolvido, né, basicamente. Só que isso é muito positivo porque está trazendo mais atualizações e mais soluções e mais foco sobre esse assunto, que é importante a ser discutido. E não só no Facebook, como em todas as outras redes sociais. Agora, o que vocês acham, para quem que trabalha dentro das mídias sociais e tal, como que isso vai afetar o nosso trabalho? Porque, de certa forma, deixa o nosso cliente com o pé atrás em relação ao Facebook ou algo assim. Como que você acha que isso afeta o nosso trabalho no geral? Eu acho que, de certa forma, ele quebra um pouco a credibilidade do veículo, né? Isso que o Facebook mais sofreu e mais vai sofrer, né? Essa questão, embora ele não tenha sido totalmente o culpado, né? Mas foi o veículo onde coletou inicialmente as informações, alguém tirou lá de dentro, repassou terceiros, esse terceiro se favoreceu usando em uma questão política. Tem também uma questão política, eu acredito por isso, algum lado prejudicado ou pessoas quiseram botar mais gasolina na fogueira e colocando esse fato aparecer em 2018. Lá em 2015 esse fato apareceu, em dezembro do ano passado esse fato apareceu e não foi tão valorizado, não incendiou de uma maneira como incendiou agora na metade de fevereiro, no final de fevereiro, e totalmente pegou incêndio de maneira catastrófica em março, né, onde ali
toda a imprensa, principalmente lá com o The New York Times, onde expôs as informações, e ali são veículos de grande potência. Eu acho que tudo vai coligando pessoas que perderam eleições ou foram favorecidas, veículos de comunicação que, por causa de mudanças no algoritmo, foram prejudicadas na questão de alcance orgânico. São todos fatores para se comentar e pegar no pé e, obviamente, culpar alguém e botar o dedo na ferida e botar a público, né? Então, é isso que eu fico um pouco desconfiado e um pouco até achando injusto, de certa forma, mas o assunto tem que ser discutido, né? Tem que ser discutido e automaticamente respinga e atinge os usuários da grande massa, e aí onde que entra a grande massa, ela vai tomando ciência, esse assunto vai sendo discutido, e aí entra clientes nossos, entra clientes meu, teu e de todo mundo que está envolvido com o digital. Então é ali que a gente pode discutir que ainda o Facebook é um grande canal de comunicação, é um canal confiável. A gente tem outros canais de comunicação, se você for analisar, o Google tem dezenas de dados, muito mais que o Facebook, né? A Amazon, a Apple, várias outras marcas aí que a gente está envolvido, na Microsoft sabe todos o que a gente faz no nosso computador, os arquivos, Netflix, o que a gente acessa, o que a gente assiste, bem como YouTube, produtos Google, né? Produtos Google estão dentro do nosso smartphone, Apple, obviamente, eles têm um controle maior de informações, mas a gente não sabe até onde tá esses dados, e daqui a 3, 4, 5 anos, quanto vai estourar, né? Casos como esse do Facebook, né? Então, a gente tem que estar sempre cuidando das informações. A gente comentou bastante que quem dá as informações é o usuário normal e tradicional, ele não está ciente dessas informações. Isso tudo é muito novo ainda, né? Se a gente for comparar, são 10 anos para cá que a gente usa redes sociais, né? Então, não é uma coisa que tem 800 anos, igual a medicina, ou o direito, ou qualquer outra. A parte digital é muito nova, né? Smartphones aí, 8, 10 anos que a gente está usando, então é muito novo, e a quantidade de informações que está sendo jogada lá para dentro é muito maior a cada minuto. Então, obviamente, vai aparecendo informações. Para mim, o meio digital, em especial o Facebook e as redes digitais, é uma grande festa onde tem 3 bilhões, bem dizer, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. E vai dar problema, né, cara? Alguém bebe mais, alguém bebe menos, alguém briga com alguém quer alguém não quer alguém pegou e mexeu com alguém de alguém, e aí vai virando uma grande bagunça e uma grande Babilônia, ainda mais com 90 línguas, 192 países, né? É uma grande... Então, todo mundo tem que aprender junto com esses erros aí, né? As redes aprendem e nós, profissionais, aprendemos. E, obviamente, clientes aprendem, a gente vai conversar, é interessante a gente conversar com o cliente, e é também interessante a gente conversar com pessoas que estão à nossa volta, né? Familiares, pessoas que estão ligadas mais próximas a gente, amigos. É interessante comentar um pouco para não deixar eles interpretarem aquilo que eles recebem de informações, ou eles nem saber daqui a pouco, né? Então, mas é interessante dizer que essas redes digitais estão muito preocupadas com as informações das pessoas. Obviamente, eles estão preocupados em absorver informação e utilizar de uma maneira rentável, comercial, via publicidade, mas eles também estão preocupados com isso. Fique atento à caixa de e-mails das suas principais contas, lá você vai receber, e já deve ter recebido atualizações de política, de LinkedIn, de Microsoft, de Google, de YouTube, e esse incêndio aí pegou fogo em uma quadra, onde na volta dessa quadra temos escolas, hospitais, universidades e casas de pessoas, que são todos, em uma analogia, seria todos esses outros principais canais aí, né, de informações, e também brasileiros, né? Tem empresas brasileiras, até porque 443.117 usuários no Brasil tiveram os dados acessados pela Cambridge Analytica e foram utilizadas, e a própria já fez ações aqui no Brasil em eleições passadas e já estava esquematizando ações para as eleições desse ano, né? Então, certamente aí dados nossos e de amigos e parentes e conhecidos seus estão e foram e vão ser utilizados aí em outras ações aí, pró-campanhas eleitorais ou pró-ações de governo ou pró-ações de partidos e principalmente de empresa e intenções políticas, econômicas e privadas e etc. e tal. Então, tem que ficar bem atento
aquilo que você compartilha e principalmente aquilo que acontece, né? Você é o dono das suas informações até que você as permite no meio digital. A partir do momento que ela foi transformada em bytes no meio digital, ali quem tem acesso e a quem é o dono ou proprietário pode fazer uso disso ou não fazer uso disso, né? O maior erro, entre aspas, que eu vejo no caso da Cambridge Analytica é esse professor que captou os dados, ter repassado para essa empresa e essa empresa ter analisado e usado esses dados para criar estratégias e ofertar anúncios e conteúdo para essas pessoas para manipular ou para fazer com que elas tomassem outras decisões referente a campanhas políticas. Na verdade, uma coisa interessante que é o ponto agora é você que é profissional, é uma boa oportunidade, já que o assunto está em alta, é uma boa oportunidade de você educar teu cliente, né? É a hora de chamar teu cliente e falar sobre esse assunto. Esse é o momento. Tá tudo em alta, o cara já tá curioso em saber, do que se trata isso, como é que é esse negócio agora. É a oportunidade de você educar o teu cliente e também você pode puxar, no quesito de prejudicar o teu trabalho, e na minha opinião, você pode reverter a situação. Em vez do cara estar preocupado, essa história toda do Facebook, você tem que chamar ele para o seguinte fato. Você imagina se os caras usaram os dados lá do Facebook para direcionar anúncios, digamos assim, ou coisas que mudaram uma visão e, de repente, pode ter até interferido no resultado de uma eleição política. Não vejo o tamanho do poder do Facebook para isso. É só você jogar a teu favor. Porra, se teve poder para mudar um resultado de uma eleição política, talvez, imagina pro teu negócio que você pode fazer, né? Você pode usar esse poder a teu favor para vender, para atrair mais cliente e coisa e tal. Então, de repente, é o ponto de você dar a virada de chave ali e o cara se preocupar em usar esse poder de fogo que o Facebook tem pro negócio. Agora, um caso que também é importante esclarecer, que eu vejo que, é o vazamento de dados e mas que dados são esses? Então, nome, e-mail, localização, a gente se tratando desses do caso da Cambridge Analytica, né? O nome dele, o e-mail dele, o endereço dele, os locais onde ele fazia check-in, onde ele visitava, e quais as páginas que ele curtia e quais eram os seus amigos que ele tinha, e quantidade de amigos e de onde eram, né? Aí, a partir desses dados, que não é muita coisa também, né, cara? Porque não são muitas informações altamente privadas, né, cara? Ninguém ficou sabendo de tipo de aparelho, de grana, de quem gosta, quem tá com quem, etc e tal. Mas foram informações básicas que estão na rede social, que com o poder de combinação e estratégias e poder de criar personas ou criar perfis, como a gente fala, aí você consegue identificar e traçar comportamento e desejo dessas pessoas, desses usuários, né? Sei lá, quem curte a página de time de futebol A, quem curte a página de candidato B, quem curte a página de cantor C, etc e tal, de marca tal, aí se traçam e aí tem a tendência a saber se essa pessoa ela tá numa determinada classe, qual região, etc e tal. Aí com essas combinações, que foi o que a Cambridge Analytica fez, ela conseguiu gerar um perfil, identificar comportamentos e jogar anúncios, de jogar ideias, de jogar informações. Então, lá naquelas épocas de 2014, a quantidade de informações cedidas eram muito maiores. Cada ano o Facebook e as redes vêm apertando e largando menos essas informações para aplicativos, né? E hoje, nos dias de hoje, com as novas atualizações, vai ter só o e-mail, o telefone e a cidade dela, né? E é só isso. Na verdade, é o grande poder de fogo mesmo desse caso das informações aí é a quantidade, a rapidez e a quantidade de pessoas que eles conseguiram pegar essas informações. Os dados em si são simples, não são grandes dados privados, né? Mas pela quantidade grande, e aí na hora de fazer a análise e fazer a combinação desses dados, é que eles traçam um perfil das pessoas, etc e tal, para daí começar a usar isso em campanhas, né? E o grande poder de fogo, isso é a quantidade, né? Fala aí, Rafa. Mas é o que eu tava falando, James. Não é que foram informações, super, ultra, mega sigilosas, nem nada. O que aconteceu ali que foi um vazamento, que acontece comumente em qualquer rede social, em qualquer local da internet que você esteja, eles têm todas essas informações. O que aconteceu é que foi que com essa questão da Cambridge foi algo assim
muito grande, não é algo corriqueiro que acontece ali de um aplicativo usar a tua informação para outra pessoa e assim por diante, você começar a receber coisas, enfim, e traçar o teu perfil numa coisa pequena que envolve ali 10, 15 mil pessoas, não, envolveu milhões de pessoas. Na verdade, essa questão de vazamento de informações aí, e até de dados, em janeiro desse ano vazou 159 milhões de senhas do LinkedIn, senhas e logins, né, cara? Em 12 de dezembro do ano passado vazou 1 bilhão e 400 milhões de senhas da Netflix, LinkedIn e vários outros serviços. Você imagina? Imagina só, esse é o tamanho, login e senha, né? Login e senha, e regularmente vaza e vai vazar sempre. E aqui, no caso da Cambridge Analytica, o que aconteceu é que favoreceu a eleição, favoreceu a perca ou a ganha de alguém, de um, entre aspas, do maior, o cargo mais disputado e desejado do mundo, né, cara? Então alguém talvez foi favorecido, obviamente foi favorecido com isso, né? Mas é por isso que se tornou público, né? E aí tem aquela questão... O mundo tinha tomado público, né? E é o que eu falo, acontece todo dia. Cara, não precisa ir muito longe. Até dentro da sua própria família. Você conta uma coisa para alguém que conta para outra e daqui a pouco aquela informação foi espalhada de uma maneira errônea. Não precisa ir longe para saber que isso acontece corriqueiramente, né? E outra coisa, o fato também é o que eu comentei já de antes, né, cara? A quantidade de informações não é tão grande referente ao tamanho que é o Facebook, né, cara, em todas as informações dele, e o tipo de informação que foi compartilhada, mas a maneira que ela foi lapidada, né, cara? Tipo assim, foi pego várias rochas ali, várias pedras preciosas, entre aspas, e foi pegas do Facebook, que era a mina, ou foi retirada da mina do Facebook, por um professor, que ele vendeu essas pedras, né, que tinham um valor. A Cambridge Analytica pegou essas pedras e lapidou elas de uma maneira de várias vezes, fez várias combinações, deixou elas brilhantes e comercializou para o uso em uma campanha política que ali teve um valor talvez muito grande, e ali sim ela tem sentido, né? E essas pedras, essas joias já estavam lindas e maravilhosas ali, deram resultados, né? Deram poder a alguém e também, consequentemente, dinheiro, e alguém lá descobriu, se incomodou e não gostou disso, e também a imprensa achou um assunto extraordinário para se comentar, né, que todo mundo gosta de desgraça, e também a imprensa estava, de certa forma, prejudicada por algoritmos, pelo não desempenho da rede em dar atenção para eles, e jogou esse assunto na fogueira e jogou para o mundo todo, e está dando audiência, todo mundo sabe ali, né, cara, que aqueles dados ali que a gente teve, os dados da Percy ali, que fez a união de dados de todos os locais e portais, teve uma audiência muito grande, e a audiência para meios de comunicação traz respaldo para publicidade, traz, entre aspas, resultado, traz um monte de coisas, né? Então, um falando das desgraças do outro, tirando o resultado do outro, e aí vai uma grande reação em cadeia, né, cara? E, principalmente, o interessante é a gente discutir e estar ciente desse fato e disso que tudo aconteceu na rede aí. Então, é um assunto longo, eu não sei quanto tempo vai durar, eu estou achando muito boa a resposta do Facebook e de todos os meios que estão envolvidos aí, meios digitais, né, Google, etc. e tal, estão se revidando, se protegendo, e isso aí vai mexer no modelo de negócio e de informações de todo o meio e ecossistema digital de países e do mundo, né? Então, mas eu estou achando muito interessante a maneira como que o Facebook está dando atenção para isso, né? Foi muito pesado, ele desvalorizou uma grande quantidade de bilhões na bolsa de valores, né? Eu acredito que ele vai se recuperar, tudo isso é um grande gráfico, não é a perca nem a morte da marca Facebook, né? A primeiro momento, então a gente tem que ficar atento a essas mudanças referente às políticas de privacidade e ao corte e fechamento de acesso às APIs e acesso às informações aí que influenciam no nosso dia a dia aí, né? Ontem a gente teve
fechamento de vários dados da API do Instagram, vários dados na quesito de ads, tem uma preocupação já em mudança na política de criação de público, de uso de e-mails e de informações coletadas através de Facebook e através de outros meios. Então, vai ser um ano bem interessante de mudanças aí no meio digital, de mídia, quem trabalha com mídia, quem trabalha com análise de dados, quem trabalha com criação de campanhas, quem vai mudar muita coisa mesmo, tem que estar muito atento aí. Ah, sim, e uma coisa eu tenho certeza, essas mudanças aí de agora, de início, elas são chatas pra caramba, vai vir para melhorar, isso é fato. Os problemas todos, esses pepinos todos que estão dando agora, de certa forma é positivo, né? É uma evolução natural e esperada para as redes de modo geral, para as mídias sociais de modo geral, né? Não só para o Facebook, né? E não acontece só com ele, como foi relatado aí há pouco, né? Foi listado e comentado há pouco, acontece com todos, cara, com todo tipo de serviço, aplicativo, todo tipo de segmento, né? Quantidade de fotos, né, pessoais e íntimas que já vazaram aí nos últimos anos e continua vazando. Todo ano tem alguma coisa nova aí nesse sentido que aparece e é complicado. Então, na minha opinião, assim, no meu ponto de vista sobre isso aí, é positivo também, né, com relação à evolução, porque vai evoluir. Acontecendo fatos assim que se evolui através de erros, que se aprende a evitar eles, né? Assim como foi a frase mais forte do Mark até agora, né? De assumir que o Facebook errou, mas que jamais se repita esse erro igual a esse, né, cara? Eles estão cientes que poderá acontecer outros erros e vai ter outros erros, mas acontecendo esses fatos que se discute, se acha melhores maneiras de evitar e de não acontecer mais aqueles fatos, né? A parte digital de direitos e deveres e ainda é muito, muito, muito nova, é muito ainda verde, é muito pouca discutida ainda, né? Todos esses fatos aí estão abrindo precedente para discutir, para se evoluir e levar o melhor para a humanidade. O digital ele não vem para destruir e causar o mal, né? Obviamente, tem pessoas que fazem mau uso disso, mas a grande maioria, o digital, principalmente o Facebook, ele causa o bom à humanidade, às pessoas, às empresas e tudo isso. Então, não é um monstro que está ali, né? Você tem que tirar o melhor proveito dessa rede e de outras que você possa vir tirar resultado para o teu segmento, para o teu negócio, ou para o teu dia a dia de usuário normal, como alguém que está utilizando, né? Então, sem medo, mas com cautela, com preocupação e com atenção no que você está fazendo dentro desses meios digitais. Uma certeza é quase que absoluta, você não tem como fugir deles, né? Você pode até se isolar numa comunidade ou não utilizar, mas de uma maneira ou outra você vai precisar ou vai ter acesso a quem está utilizando isso no meio digital. Então, eu acho que nadar contra a maré é um pouco mais trabalhoso e cansativo do que você entrar e subir em cima dela e ir para frente e tirar o melhor proveito dessa grande onda e da força dessa onda que ela pode te ajudar, né? Então, bora para frente. E na verdade a questão é a seguinte, né? O grande problema não é o Facebook, é como você usa ele, né? E outro fato importante também é que se não tiver erro e não tiver problema, como que a gente vai encontrar solução, né? É o que está acontecendo, é o que o Mark falou. Vai ter que acontecer problemas, vai ter que acontecer erros para poder se encontrar soluções e ir alinhando e ajustando a coisa toda. Mas, para finalizar, o que a gente pode deixar de mensagem aqui para quem está ouvindo, para o nosso ouvinte, seja ele usuário ou seja ele profissional, de tirar de lição de tudo isso e como se comportar daqui para frente? Primeira coisa, aquilo que eu falei lá no começo, analise os termos. Você tá permitindo algo. Toda vez que você está entrando numa rede social, num aplicativo que você está instalando, em um e-mail que você está criando, lá tem os termos que você tem que assinar, tem a política de privacidade. Dá uma olhadinha lá primeiro. Primeira coisa, dá uma olhadinha, vê o que vai ser compartilhado das tuas informações lá. Pra não ter que depois ficar, fazendo textão no Facebook, o caramba 4, porque alguém usou a sua informação. Vai lá e dá uma olhadinha primeiro. Vê se você não pegou e não liberou. Cara, a maioria, como o James já falou, 99% do povo vai lá e clica no check para liberar o botãozinho de avançar e não lê o que está compartilhando. Então não adianta depois vir reclamar
de algo que você compartilhou na rede. Uma coisa que tem que cuidar aí para finalizar é, com essa mudança do Facebook aí já vai ter várias atualizações nos termos de serviço, você pode dar uma olhadinha lá, se tiver um tempo, se não tiver, tudo bem, segue para frente, sempre ciente disso tudo que a gente comentou, e vai ter atualizações nos aplicativos aí, onde ele vai informar quais dados estão utilizando, o que cada aplicativo está utilizando de dados teu, e você pode revogar o acesso a esses aplicativos, a esses dados, né? Então, vai ser muito mais fácil de você encontrar quais aplicativos você deu permissão antigamente ou recentemente, e você pode revogar o acesso a isso. Então, você pode procurar lá nas configurações, em privacidade, embora o Facebook vai dar muitos avisos referente a isso, então você pode dar um pouquinho mais de atenção nas ferramentas que eles vão criar e já estão se disponibilizando e atualizando, está chegando gradativamente a todos os usuários, onde você vai poder saber e controlar as informações que você concede às redes sociais e principalmente ao Facebook, que é o que teve o maior problema atualmente que a gente está discutindo aqui. Outro fato é você estar atento, é você cuidar daquilo que você faz, você como profissional de mídia sempre está atualizado e sempre tentar tirar o melhor proveito das informações aí dos veículos e dos meios digitais e a tocar para frente. Eu acho que esses fatos aí não são bons, não são totalmente positivos, mas como o May falou, tem alguma coisa que interessa e ajuda a evoluir na questão de privacidade, na questão de ferramentas, na questão de evolução de consciência do usuário. Para mim, o maior legado que essa discussão e do caso da Cambridge Analytica e Facebook é realmente os usuários, principalmente os mais ligados aos meios digitais, tomar consciência dos fatos e discutir e conversar e dialogar e achar maneiras de você seguir com o digital, porque uma coisa é certa, não tem como fugir do digital, cada dia ele vai ser mais, cada dia meios e veículos e formatos vão surgir e você tem que estar aliado ou tirando o melhor proveito. Não é obrigatório usar, mas poderá tirar o melhor proveito desses meios digitais para ter resultados no seu dia a dia, no seu segmento e na sua história, no seu envolvimento. É isso aí. É isso aí, querido ouvinte navegante, chegamos ao final dessa jornada sobre o Cambridge Analytica. Espero que tenha conseguido esclarecer um pouco para você sobre esse assunto. E se você não quiser perder nenhum novo episódio do XDcast, curte a nossa página no Facebook, XDcastBR, e fica por dentro de todas as novidades e dos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima! Direto da Rússia brasileira, o designer especialista ninja no 25% do Facebook Ads, Rafael Lutinsky. Faz de novo, porque é 20. É 20? Puta que pariu, né? Puta merda. Puta que pariu, que desconcentrado aí. Pô, mas jogou também uma bomba na mão do cara, né?